Olá, caro estudante. Vamos debater aqui a questão referente ao procedimento previsto para a inclusão de preso em presídio federal. O legislador previu um procedimento com duas fases, de uma forma sem paralelo na sistemática processual brasileira. De certo modo, ele se assemelha com o procedimento previsto para os crimes da competência do Tribunal do Júri, porém com a singularidade em que a primeira fase, de regra, é da competência de um juiz estadual, enquanto a segunda da alçada de um juiz federal. De acordo com a previsão normativa, toda a instrução do processo se faz nessa primeira fase. O juiz de origem, ele só pode decidir após o contraditório e a produção das provas, e ele tem de dar uma decisão fundamentada. Aqui reside alguns erros verificados na prática, porque em alguns casos o juízo de origem não profere uma decisão, nem observa o contraditório e apenas expede um ofício solicitando a inclusão em presídio federal. Na verdade, o pedido de inclusão não é do juízo de origem, inclusive não há previsão normativa da inclusão de ofício. Precisa haver a provocação, que pode ser de uma autoridade administrativa, do Ministério Público ou do próprio acusado em defesa de sua integridade física. Essa decisão fundamentada, após ela, o juízo de origem deve solicitar ao DEPEN a indicação do presídio federal destinado para acolher o preso. Essa intervenção do DEPEN prevista em lei, ela é de suma importância, porque é o DEPEN quem tem o conhecimento de inteligência para identificar, de acordo com o perfil do preso, qual é o presídio federal mais adequado para fazer esse recolhimento. Dada a informação pelo DEPEN, o juízo de origem deve encaminhar o processo para o respectivo juiz federal corregedor. O juiz federal corregedor, nesse caso, vai examinar toda a regularidade processual da primeira fase e proferir também uma decisão fundamentada. Aliás, é interessante a esse respeito que a Lei 11.671, ela não é clara em dizer que essa decisão do juízo de origem tem de ser fundamentada, mas ela expressa no sentido de que a decisão do juiz federal corregedor, ela precisa ser devidamente fundamentada. Quando há divergência entre a decisão do juiz de origem e o juiz corregedor do presídio federal, a forma arbitrada pelo legislador para dirimir essa controvérsia é o conflito de competência. Há uma crítica a essa previsão normativa, porque, em rigor, trata-se de um incidente na execução e os incidentes de execução devem ser resolvidos por meio do recurso de agravo à execução
tal como é previsto na Lei de Execução Penal. O conflito de competência não se apresenta como o instrumento mais adequado, até porque, nada obstante o silêncio da lei, pela aplicação subsidiária da Lei de Execução Penal, entende-se que da decisão do juízo de origem pode ser interposto o agravo de execução, assim como também da decisão do juiz corregedor do Presídio Federal pode ser interposto o agravo de execução, sem prejuízo de se suscitar o conflito de competência. Isso sem falar que, em tese, também é cabível habeas corpus. Aliás, em casos concretos, tem-se apreciado a discussão da matéria por meio de habeas corpus. Essa mesma sistemática é prevista em relação ao pedido de renovação do prazo de permanência de preso em presídio federal. Ou seja, também se exige esse duplo juízo de admissibilidade. Acontece que o STJ tem firmado uma jurisprudência entendendo que, havendo divergência entre a decisão do juiz de origem e o juiz federal, deve preponderar o entendimento do juízo de origem. Essa posição do STJ não é compartilhada pelo Supremo, que tem afirmado, em consonância com a lei de regência, que existem os dois juízos de admissibilidade e que deve-se examinar no caso concreto, de acordo com os elementos probatórios existentes no processo, qual delas deve preponderar. Esse é um tema importante e que está na ordem do dia, havendo uma sinalização da possibilidade de o STJ modificar esse entendimento. Aqui, nessa peculiaridade da inclusão do presídio em presídio federal e a sua renovação, reside um dos maiores dilemas a respeito do sistema penitenciário. É preciso que haja um tratamento normativo mais incisivo, mais esclarecedor a respeito desse duplo juízo de admissibilidade da inclusão de preso em presídio federal. Essas são as questões mais instigantes a respeito da inclusão em presídio federal. Esse eu gostei.